hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre o homem que levitou na frente do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Aconteceu agora no ano de 2023, onde um turista simplesmente levitou, tá? E algumas pessoas fotografaram, outras simplesmente filmaram, e nós vamos comentar sobre esse caso aqui. Recado rápido. Se você quiser conhecer o meu trabalho, o conteúdo premium, onde eu ensino a desatar essas amarras do sistema, onde você recebe o meu contato pessoal, mais de 100 aulas, no momento as vagas estão encerradas. Mas através da descrição desse vídeo, você encontra o nosso veículo de comunicação oficial. Lá você vai ficar sabendo sobre depoimento de alunos, sobre aquilo que você vai receber. Então é só você participar. Quando forem abertas as vagas, vai demorar um pouquinho, mas você vai ser notificado, tá bom? Então corre lá, se inscreve, depois você volta aqui. Pois bem, senhores. Hoje nós iremos falar sobre esse fenômeno de levitação aqui, tá? Primeira coisa, levitação não é ocultismo. Até porque, se você acompanha o meu canal, você sabe que é o ser humano, há mais ou menos 100, 150 anos atrás, a média de QI de um brasileiro era 155. Brasileiro não, mil perdões. De uma pessoa no mundo inteiro era 155. Então foi uma época de avanços. Tinha pessoas que desenvolviam moto, carro dentro de sua garagem. Então, essa época que a gente ficava botando a mão na enxada e que o ser humano era retrógrado, estava batendo pedra para fazer fogo, isso é mentira. Nós temos fotos e evidências, principalmente no berço da civilização humana, que é a Europa, que existia uma civilização antecessora à nossa, cujo conhecimento era muito mais aflorado, inclusive com questão de aceleração de partículas e abertura de portais. Então nós estamos falando aqui que a humanidade decaiu o seu conhecimento. Agora raciocine você um pouco. O que acontece com uma pessoa que tem 200, 300 de QI? Porque eu já trouxe entrevistas aqui no canal de alienígenas que conseguem mover objetos. Então é muito simples. Se você é capaz de mover um grande objeto, você é capaz de mover o seu próprio corpo. Ou seja, o fenômeno da levitação ele ocorre até mesmo com os anjos de Deus. Os anjos de Deus eles conseguem flutuar e levitar e voar sem a necessidade das asas, principalmente os tronos. Tronos são anjos que parecem várias engrenagens com vários olhos, não tem nenhuma asa, mas mesmo assim eles levitam. O fenômeno da levitação, o fenômeno do voo, não está relacionado a você ter asas, mas sim de você conseguir manipular o campo magnético e as partículas do seu próprio corpo, tá? E aí entra um pequeno detalhe. Pois bem, no passado os seres humanos podiam voar. Eu já trouxe até um artigo falando sobre isso. Se você levar em consideração que no ano de 1800 o ser humano tinha 155 de QI e você começar a criar um padrão, uma mediana, começar a entender que seres humanos eram mais altos, seres humanos viviam 1000 anos, você pegar o mapa de Urbano Monte e você entender que pelo menos no fim do mundo, que é uma região da terra da Patagônia, terra da Argentina, tinham seres humanos que voavam. Isso aí não era algo impossível de se ver, pelo menos há 500 anos atrás. Inclusive, nós tivemos alguns padres, eu acho que é padre Copernico, que foi um padre que levitava e voava, tá? Agora, como é que a gente como é que a gente faz para identificar uma pessoa que levita, que não é ocultista, para uma pessoa que está levitando e é ocultista? Primeiro fenômeno, houve um processo de hibridização da raça humana, onde os anjos caídos modificaram o DNA humano. Deus nos deu um corpo perfeito que nem sente dor, nem é mortal. Mas devido ao pecado principal, nós adentramos nessa dimensão pesada. E aí, o diabo tornou-se dono da nossa vida. Desde a época pré-diluviana para cá, o corpo humano vem decaindo. Desde o sangue dourado, o sangue de prata, o sangue de cobre e agora o sangue de ouro.
Então, daquela época para cá, o ser humano está perdendo os seus atributos. Então, naquela época, o ser humano conseguia voar, ok? Aquilo ali era um fenômeno natural, tá? Criado por Deus. Hoje em dia, devido ao processo de hibridização, o ser humano não é mais capaz de voar. Porém, o diabo é o tipo do pai traiçoeiro, porque ele rouba a sua cesta básica e te dá um pacote de feijão. Ou seja, ele destrói tudo aquilo que Deus deu, mas no final, ó, toma aqui, ó, acabei de quebrar suas pernas, mas eu tô te dando uma muleta. Então é dessa maneira que ele atua. Então, nos dias atuais, uma pessoa que levita não é algo bom. Não é algo bom. Por quê? Porque simplesmente esse fenômeno deixou de existir no processo de hibridização humana. Então, qualquer pessoa que hoje faz levitação está utilizando o ocultismo para poder fazer isso. E o que é o ocultismo? Bom, você destrói a raça humana, degrada o DNA humano, mas em compensação, você faz aquela pessoa ela se tornar um pagão e devido à maldade e iniquidade que aquela pessoa faz, os demônios, principados, potestades, tronos, existe uma hierarquia demoníaca muito grande. Esses demônios vão começar a usar uma força, mesmo que em outra dimensão, para levitar a pessoa. A pessoa não consegue voar como Superman, não consegue voar verdadeiramente, a pessoa voando, dando cambalhota. É como se alguém estivesse carregando ela. É como se uma força estivesse empurrando ela para cima. Isso aconteceu na Bíblia com o apóstolo Paulo e Simão o Mago. Simão o Mago ele era muito conhecido por fazer o seu fenômeno de levitação e atrair fiéis. A Bíblia não fala sobre isso, né, pelo menos a parte canônica, mas Simão o Mago ele levitava. E aí, basicamente, as pessoas começavam a crer que Simão era de Deus, que ele era uma pessoa santa. E aí, basicamente, quando Paulo chegou na cidade, percebendo esse fenômeno estranho, Simão até pediu para que ele compartilhasse, para que vendesse o Espírito Santo. Olha, o cara falou: me vende o dom do Espírito Santo, porque Paulo fazia imposição de mãos e aquela pessoa que recebeu o Espírito Santo começava a operar milagres. E aí Paulo mesmo diz: você é amaldiçoado por ter tentado comprar o Espírito Santo. E aí, basicamente, o Simão fica emburrecido com Paulo, fala um monte de coisa e vai embora. Quando Simão se levanta, eu não sei se foi Jerusalém, mas foi próximo. Quando Simão se levanta para fazer um fenômeno de levitação, Paulo, naquele mesmo instante, ora para Deus, pedindo para que Simão nunca mais levite. E naquele momento que Simão já estava voando alto, ele cai, quebra a perna, e dali as pessoas começam a zombar dele, e ele foge daquela cidade e nunca mais é visto. E nunca mais conseguiu levitar novamente. Ou seja, ou seja, nos dias atuais, a levitação não está relacionada ao fenômeno do passado, ao fenômeno físico do passado, mas sim hoje é a força expressora demoníaca que atua sobre o homem. Tá? Levitação, voar não é algo errado, mas nos dias atuais se tornou algo errado. Tá? E aí nós temos o quê? Um cara que simplesmente começou a voar no Cristo Redentor. E nós vamos falar sobre esse assunto aqui, tá? Primeira coisa, ó. Você viu esse vídeo que viralizou essa semana de um homem levitando exatamente isso que Você viu esse vídeo que viralizou essa semana de um homem levitando no Rio de Janeiro. ouviu? Exatamente isso que você viu. Várias pessoas estavam Ó, ele aqui, levitando. tirando foto perto da estátua de Várias pessoas estavam tirando foto perto da estátua, tá aqui o homem. E ele começou a levitar. Cristo Redentor, quando de repente um homem começou a levitar. Todos que estavam ao redor ficaram espantados sem acreditar naquela situação. Ah, lembrando vocês, você acha que essa estátua no Rio de Janeiro faz alguma referência a Jesus Cristo? Você acha que essa estátua chamada Cristo Redentor faz alguma referência a Jesus Cristo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa estátua que está no Rio de Janeiro é uma estátua em homenagem a Nimrod, um pagão ocultista que tentou dominar o mundo, mas não conseguiu. Profundamente maligno. Então, você vê, anota hoje aquela mulher que está no Real Brasileiro. Em qualquer nota que você ter, qualquer dinheiro, atrás da nota tem uma mulher
com uma auréola em sua cabeça. Aquela ali é Semiramis, a mãe de Nimrod, que teve relações com Nimrod. E Nimrod é esse aí que você vê, esse monumento aí. Não, nunca foi relacionado a Jesus Cristo, mas sim a Nimrod, tá? Por isso Deus avisou a humanidade: não farás imagens nem escultura. Não adores imagem nem escultura. Você acha que você está adorando a Cristo indo nesse lugar, mas você não está. Assim é Nimrod. Porque Deus não precisa de um templo, Deus não precisa de um objeto para ser adorado. Então, basicamente, é isso que aconteceu. As pessoas acham que subindo no Cristo Redentor, elas estão indo para adorar a Jesus, estão fazendo a sua homenagem a Nimrod. E aí tem um cara que começou a levitar aqui em cima, né? Estavam vendo. Olha lá, o cara tá levitando, ó. Ele tá levitando mais ou menos aqui 1,70 m aqui do chão. Ouça o áudio original e depois coloque nos comentários o que você acha de tudo isso. Ouça o áudio original. Olha só, começa agora. Eu vou até aumentar esse volume aqui, de tal maneira que fique mais fácil para você ouvir. Olha só. Muitas pessoas vão achar que esse é um fenômeno santo. Muitas pessoas vão ser convencidas que esse cara é santo, que Jesus esteve naquele lugar e para demonstrar a sua fé perante a humanidade, ele levitou esse homem. Eu só vou te fazer uma pergunta. Você vai dar grau no céu? Vai colocar Jesus Cristo numa CGzinha, numa Titã e vai começar a dar pinote? Hein? Vai ter uma viatura da polícia nas nuvens e Jesus Cristo vai estar na garupa, sentadinho, passando batom e dando um grau no céu, dando pinote? Eu me lembro que quando eu era criança, tinha um noia que ficava andando de moto, enchendo o nosso raio, o nosso saco, aquela barulheira, daquele escapamento chinês horroroso, né? Que só na cara de quanto mais retardado, mais barulhento. Quanto mais burro, mais barulhento. E aí o cara ficava dando a porcaria daquela moto, foi empinar a moto, veio um caminhão e sapecou no cara. Foi delicioso. Foi delicioso. Aí, né, de repente teve dois fenômenos que ocorreram dias depois. Uma tranqueira, uma noia, que estava sendo pelo cara, colocou a música assim. Que mudasse, botando a fotozinha do cara. E depois, né, teve uma outra noia, que também foi, estava sendo, que botou assim, ele pinando a moto, a fotinha dele pinando a moto, aí botou asas nas costas do noia, que estava empinando a sua moto. Aí, mais uma alma que vai pro céu. Aí tinha lá ele com asas, empinando a moto. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, vai dar grau no céu? Escrevi lá no comentário. Vai dar grau no céu? Vai colocar Jesus Cristo na garupa. Ela foi e me bloqueou, né? Eu nunca vou esquecer desse fenômeno, né? Nunca vou esquecer. Então, eu digo para vocês o seguinte. As pessoas acham que Jesus Cristo vai descer do céu e vai levantar um homem aleatório, ainda que fosse um Padre Pio ali, só para convencer um monte de pessoas que aquele é um fenômeno santo. Uhum. Meu irmão, a própria Bíblia nos ensina uma seguinte frase. Olha só o que Jesus Cristo mesmo diz. Uma geração perversa pede um sinal, mas não terá nenhum sinal. Não terá nenhum, zero de sinal. A não ser o sinal de Jonas, que esteve 3 dias no ventre da baleia. Assim o homem estará 3 dias no ventre da terra. Esse é o sinal. Você quer saber qual é o sinal? Esse é o sinal. 3 dias no centro da terra, no coração da terra. Então, a geração perversa, meu irmão, você vai espiar e experimentar o inferno. Esse é o teu sinal. Eu vou resumir a história. O teu sinal é o inferno. Esse é o teu sinal. Esse é o sinal que você vai ter. Então, a gente começa a ver isso aqui. Isso aqui não é algo positivo.
Só que as pessoas elas não entendem as coisas. Elas não entendem as coisas. Aí vai ter sempre. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sou mais feliz conversando com um satanista do que com um cristão. Porque existem níveis de maldade. O cristão, ele é hipócrita. Esse é o adjetivo de cristão. Não pratica aquilo que o próprio Criador usa e ensina. Agora, a pessoa que é do mal, ela já assumiu que é do mal. Essa é a diferença. O cristão não. Ele pratica o mal, bota lá no vidro do seu carro um escudo da fé. Eu tava voltando de carro com a minha família. Eu sempre gosto de dirigir na velocidade do trânsito, 60 km por hora, 80 km. Não gosto de correr com o carro, até porque se eu correr com o carro, eu vou ganhar no máximo 2, 3 minutos. Vai ter um desgaste efetivo do motor. Vou colocar a minha família em risco só para poder que não desce. Então eu não sou retardado. Quanto maior a sua inteligência, quanto mais sábio você é, menos favorável aos entorpecentes musicais você se torna. Então não adianta colocar Linkin Park que eu vou dirigir o carro e correr. Não vou. Isso não vai acontecer. E aí, eu lembro até hoje, eu não vou dizer o nome do local, voltando com a minha família, e tinha um lugar muito famoso em Minas Gerais que as pessoas fazem peregrinação. Inclusive, tinha uma missa que ia acontecer em mais ou menos 40 minutos. Eu voltando com a minha família, a gente fez um almoço. Às vezes eu gosto de viajar para alguns lugares, conhecer alguns lugares. Voltando com a minha família, e o cara atrás de mim, correndo, correndo, querendo passar, dando certo. E eu tava numa faixa única. E não tinha como eu ir para acostamento com um buraco, precipício, para poder agradar o ego desse cara. E aí eu, na minha, cara, sem nada, de repente eu vi uma reta mais longa, dei sinal pro cara poder passar, né? Porque senão o cara ia ficar doido. Quando esse cara passou, tinha lá um adesivo fé gigantesco no vidro de trás. Né? Hipócrita pra caramba. E aí eu fui atrás do cara, não fui muito rápido, aquilo que eu disse. Se você está na velocidade do trânsito a 80 km por hora e tem algum retardado a 110, daqui a pouquinho vai ter um baita de um caminhão, uma carreta, que vai impedir esse cara de andar. Então esse enrustido que enfiou um abacaxi flamejante no seu orifício, que coloca a vida das pessoas em risco, ele não vai ganhar mais do que 30, 40 segundos de trânsito. Porque depois que ele cortar um monte de pessoa, vai bater uma carreta com um caminhoneiro pistoleiro que não vai deixar esse cara passar. Porque o caminhoneiro não vai se jogar no penhasco para agradar um vagabundo como esse. E aí, meu irmão, foi dito e feito. E eu, de na minha, cheguei atrás do cara. Depois o cara entrou para a missa. Ou seja, o cristão é o maior hipócrita que existe nesse mundo. Aí, para poder piorar a história, existe um monte de pessoa que adora usar nomes em hebraico para falar de Jesus Cristo. Ai, porque todos os animais falam Yahweh. Ah, porque o nome de Deus é Yahweh, é Yud Re Vav Re. Eu falei, o DNA humano e o DNA de todos os animais nesse planeta Terra foram hibridizados. Você tinha um ser humano de 60 metros de altura. Hoje em dia nós temos 1,70 m. Os animais eram grandiosamente na mesma proporção que os seres humanos. O que aconteceu com os animais? Diminuíram. Você não acha que aquele que hibridizou todos os animais, hibridizou os seres humanos, você não acha que esse ser que fez isso, ele simplesmente não colocou uma vocação para o seu próprio nome, não? Será que foi Deus que colocou? Primeiro que o nome de Deus ele é impronunciável. Aí eu tenho que mostrar algumas imagens, porque esse povo acorda. Primeiro, se o povo acorda. Esse o povo acorda, né? Esse povo aqui, que você está vendo o símbolo, eu vou ter que dar um tipo de zoom aqui, para ver se fica mais fácil de você entender. Tá vendo esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui é um símbolo ocultista. Não é um símbolo do bem, é um símbolo do mal. Isso aqui está relacionado a Rinfan, uma entidade demoníaca. Tá? Não tem nada a ver com o povo de Deus. Nada a ver. Aqui você tem alguns livros
falando sobre, né, quimerismo, sobre alguns animais, sobre algumas entidades, e tudo com nome em hebraico. E aí vem um monte de retardado e fica falando iau, iau, iau. Irmão, eu só digo uma coisa para vocês: tome cuidado, porque tudo que falarás, tu prestará conta no juízo final. Jesus Cristo, o nome de Jesus, ele é originalmente hebraico. Mas a letra J não existia há 500 anos atrás, senhor Humberto. Ô seu animal, você que usa Yeshua, que gosta de colocar blusa com o nome de Yeshua e postar foto nas redes sociais, você precisa entender, seu cabal, que a letra Y, justamente de Yeshua e Yahushua e Yahu, a letra Y foi inventada há 50 anos atrás. A letra Y ela foi desenvolvida na década de 70. A letra J foi inventada há 500 anos atrás na França. Mas a letra Y foi inventada há 50 anos atrás. Então, antes de você colocar a blusinha de Yeshua e falar que esse é o nome de Deus, lembra que a letra Y ela foi inventada bem depois do J. E agora, qual é o som de J? Porque existiu o latim. O Império Romano já tinha guerreado contra Israel e já tinha ganhado de Israel. E naquela época, você tinha o general Pompeu, que era o principal representante de Roma em Jerusalém. E o general, e lá já tinha as pessoas ali falavam, por ser o Oriente Médio, falavam diversos idiomas, sendo eles o principal o hebraico, que é o mais antigo. O aramaico veio depois. E aí o hebraico sofreu algumas reformas, tanto que o hebraico babilônico para hoje é indescritível, né? Porém, né, você tem ali o nome de Jesus atrelado a Josué, José e também ao eu sou. Então, o nome de Jesus, como é que você representava a letra J? Você não tinha o som de J. Você tinha um som do I prolongado. Então você usava duas letras Is. Toda vez que você queria representar a letra J, você usava dois Is. Ficava Jesus, que depois virou Jesus. É praticamente a mesma fonética. Outra coisa, a letra U foi inventada há mais ou menos mil e poucos anos atrás. Então, Iahu usa a letra U. E Yeshua usa a letra U. Só que a letra U, camaleãozinho, foi inventada há menos de um milênio. Então, como é que letra que se utilizava na letra? Porque o pessoal agora botar Yeshua. A letra U foi inventada, tem mais ou menos 1000 anos. Bem antes. Jesus Cristo ele veio bem antes disso. Você usava a letra V. Então, era comum no Império Romano, que já falava latim, utilizar a letra V ao invés da letra U. Então o nome de Jesus ficava IIESVS. Aí você chegava lá no. Isso pro latim, tá? Você chegava lá quando Jesus Cristo foi crucificado, João capítulo 20, versículo 8, foi escrito em grego, aramaico e latim o seu nome. Em latim, IIESVS. Em grego ficou Jesus, porque é uma fonética grego-romana. E que também representa eu sou, e tanto que hoje é preservado em francês, Jesus é eu sou em francês, uma preservação da língua, né? Mesmo depois da reforma do francês em 1950, graças a Deus ainda foi preservado. E você tem o nome em hebraico do eu sou, que é Jesus. Se você tentar expulsar um demônio com o nome de Jesus, e tiver plena confiança nesse nome, você vai expulsar. Você não pode duvidar, porque uma fé fraca não move montanhas. Mas o nome de Jesus, ele opera milagres, expulsa demônios. Agora você, seu arrombado, tenta expulsar demônios por Yeshua, Yahu, Yau. Tenta você. Por que você não se emboca na floresta, né, meia-noite, dá 20 passos para dentro na floresta e fala Yau? Mas faz, me chama. Eu quero ver você ser encapado. Me chama que eu quero gravar isso. Porque gente maligna, hipócrita, que tem que se ferrar mesmo. Fica na frente do espelho 3 horas da manhã e começa a falar esses nomes.
essas seitas demoníacas. Vai lá, meu irmão, vai lá. Usa, coloca estrela de rifano no seu carro. Você precisa ser muito bem protegido demoniacamente. Fica lá, meu irmão. Fica, mas fica gostoso, meu. Então o que acontece? A gente tem que falar, porque se nós não falarmos, as pessoas elas caem em transgressão. E cai feio, cai feio. Então, voltando ao assunto, nós tivemos esse fenômeno, ok? Desse cara aqui levitando, ó. Desse cara levitando. Basicamente o vídeo é esse. Não tem muito mistério, tá? O cara tava levitando. E as pessoas estavam falando. E aí um monte de gente orando, ai, abençoada, não sei o quê. Um monte de pastor ronque ronque. Como é que é o pastor ronque ronque? Basta qualquer coisa. Outro dia teve uma mulher que tirou uma célula. Eu não posso falar a palavra aqui de uma mulher e botou a mãozinha assim. Aí tá puxando o maligno do corpo da mulher. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tome cuidado com esse show de horrores que hoje as pessoas conhecem. Porque a fé cristã, ela não é fundamentada. A fé cristã não é fundamentada nesses sinais. Quando Jesus Cristo ele abençoou os apóstolos, concedendo o direito ao Espírito Santo, que na verdade Espírito Santo, a tradução correta é Espírito da Verdade, porque a verdade para Deus tem vida. Quando ele concedeu o Espírito aos apóstolos, e os apóstolos também concederam àqueles que estavam junto à igreja primitiva, esse fenômeno era necessário naquela época, porque naquela época existiam demônios que se passavam por deuses. E muitos faziam sacrifícios para receber boa plantação, bom não sei o quê. Então o que aconteceu? Para que as pessoas saibam do poder e perseverança de Deus, sinais miraculosos foram vistos naquela época. Depois ocorreu uma inversão magnética. Você não vê aí um centauro caminhando pela rua. Você vê um centauro, você vê um reptiliano, eu não posso falar a palavra aqui, mas você entendeu o que eu quis dizer. Você não vê caminhando pela rua. Você não vê um tipo de esfinge, cabeça de ser humano, corpo de leão e asas de águia. Você não vê caminhando pelas ruas. O que aconteceu com todos esses fenômenos? Deus erradicou todos eles. Então você não tem hoje mais esses monstros que em outra hora existiam. Você não tem esses híbridos. Deus devastou com todos eles. Devastou com todos eles. Então, a fundamentação da igreja primitiva, do crer, não se baseia necessariamente no fenômeno de levitação, no fenômeno de como ocorria no passado, mas sim hoje na perseverança pela fé. Existe um filme que eu não sei se ele está disponível na Netflix, mas ele chama Silêncio, o nome do filme. Eu acho que o nome correto é esse. Se eu tiver enganado, você me fale aqui. É um filme que fala sobre a evangelização no Japão, quando a Igreja Católica decidiu evangelizar o povo japonês no momento que o povo japonês era extremamente estava sendo governado por um tirano. Eu acho que o nome do filme é Silêncio, mas pode ser que seja outro. Tá? E aí eles enviaram padres para o Japão que chegaram de barco escondido para poder evangelizar o povo e qualquer pessoa que fosse pega praticando o cristianismo era. Eu não posso nem falar aqui, não vi lá no filme vocês vão ver. Existe eu acho que é Henrique Sanches, que foi quando o México estava sofrendo uma guerra civil, né? E aí teve um general que apossou do México. E aí teve durante um tempo no México foi proibido o cristianismo, mais ou menos 200, 300 anos atrás, onde estava tendo um tipo de guerra. E eu acho que o nome do cara era Henrique Sanches, se não me falha a memória, que foi um garoto de 11 anos que, descobrindo sobre Jesus Cristo, que ele era a verdade e a vida, ele não negou Jesus em momento nenhum. Então ele foi torturado, sofreu, foi humilhado publicamente. A mãe dele falou assim, ó, tudo que você tem que falar é que Jesus Cristo, ele
ele não existe, ele não é real. E você vai viver. Vem pra mamãe, vem pra mamãe. Vem e fala, por favor, meu filho. A mãe chorando, chorando. O pai desesperado, pedindo pelo amor pro filho não falar. E aí o filho chega na frente do general e fala assim: Viva Cristo Rei! E toma uma bela de uma bala na cara e capota um buraco que fizeram pra ele. Então, esse é o Messias a qual eu sigo. Que me arrepia só de falar sobre o martírio daqueles que creem na tua palavra. Então, eu digo e digo de novo: você não precisa de nenhum sinal miraculoso para crer naquele. Toda pessoa existe o pavio, existe a força eletromotriz dentro de cada pessoa. E essa força eletromotriz, ela é a verdade, é o Ruach Kadosh. Parte do teu espírito é o Espírito Santo que habita em vós. Nem teu corpo é teu, nem tua alma é tua, nada que aqui está é seu. Mas o Espírito Santo que habita em vós, quando ouve a verdade, ele sabe que é verdade, ele arrepia. E por isso eu falo para vocês, as pessoas que acompanham esse canal aqui, não é porque elas são donas da verdade absoluta, não, mas as pessoas se tornam pessoas melhores, porque elas descobrem a verdade. Bom, eu espero que esse vídeo tenha agraciado a vida de vocês e mostrado para vocês, pelo menos, que na fundamentação da igreja primitiva, não só na fundamentação da igreja primitiva, mas também nos dias atuais. Essa história de você levitar, tipo o padre Copernico. O padre Copernico ficou preso pelos templários por mais de 30 anos. Foram 25 anos, perdão. O padre Copernico, ele voava, começava a missa no período renascentista. E aí ele começava a flutuar, a levitar, e isso causava um pavor nas pessoas, um alvoroço, e a missa nunca era concluída. E aí ocorreu o tempo dos templários, os templários investigaram, constataram que o padre fazia um tipo de jejum específico para poder fazer a levitação, e que, investigando a fundo aquele padre, ele estava conversando com espíritos, estava conversando com demônios. Inclusive, eu vou contar um caso aqui. E aí ele foi constatado, ele foi julgado em cárcere e ficou 25 anos preso, tá? Enquanto houve a história dos templários. Eu não vou lembrar o nome se é, Madre Teresa. Eu não sei se é Madre Teresa, mas eu acho que é Madre Teresa. Há mais ou menos 180 anos atrás, mais ou menos nesse período, houve um lugar onde tinha freira. Eu esqueci o nome do lugar, convento. Tinha um convento, né, na Europa muito famoso, né, onde freiras moravam, tá? Isso era na Inglaterra. E aí, basicamente, Madre Teresa era muito conhecida, né, por praticar milagres de cura, né? Então as pessoas chegavam na Madre Teresa, tinham problemas, ela falava que ia orar por aquelas pessoas e aquelas pessoas eram curadas, tá? E Madre Teresa se tornou uma autoridade, pelo menos momentânea, em local, né, sobre a palavra de Deus. Ela visitou um convênio. E aí foi conversar com o padre que gerenciava aquele convênio, que só tinha freiras. E aí ele chegou e o padre todo feliz, sorridente. Ai, Madre Teresa, você chegou. Nossa, eu fico tão lisonjeado de receber você aqui no nosso convento, não sei o quê. Veja só como as mulheres aqui, elas são cheias do Espírito Santo, que elas conversam com os anjos e não sei o quê. Aí a Madre Teresa falou, peraí, elas estão conversando com anjos? Sim, estão conversando com anjos, olha aqui como é que elas são. Aí a Madre Teresa chegou e falou assim: Deixa eu te fazer uma pergunta. As mulheres aqui comem carne? Elas comem? Não, não, a gente faz uma dieta mais restritiva para que as mulheres possam se comunicar com os anjos. Porque essa dieta que faz com que os anjos sejam comunicáveis, não sei o quê. A Madre Teresa falou assim: Dei imediatamente carne para todas as mulheres. Madre Teresa, dei imediatamente carne para todas as mulheres. E aí serviu-se carne durante mais de uma semana. E após aquele período, nenhuma mulher mais falou com os anjos. Então, o que estava acontecendo ali é o seguinte: não era o anjo que a mulher estava falando. Se um anjo de Deus precisa que você seja vegano para se comunicar com você, então ele não é anjo, ele é demônio. Porque o anjo de Deus, você pode comer pedra. Você pode comer carne crua, igual um leão.
que o anjo vai conseguir se comunicar com você. Porque o anjo de Deus não existe parâmetros que limitam a vontade de Deus. Agora, se você precisa fazer uma dieta restritiva para flutuar, precisa fazer uma dieta restritiva para você poder falar com entidades, então você não está falando com anjos. Muito pelo contrário, você está sofrendo uma interferência demoníaca. Então, aquele que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Um monte de gente adorando esse cara aqui. Queria eu que alguém que tivesse culhão orasse quando esse cara estivesse bem alto no céu, voando, dando peripécias, que alguém orasse para Deus e falasse assim, ó, que essa pessoa caia. Porque se fosse de Deus, não ia cair. Então, mas a gente não pode orar para amaldiçoar. Não, não é amaldiçoar, mas por pedir justiça a Deus. A gente não pode. Não, o cristão ele tem que arregalar a busanfa para fora. Irmão, os teus inimigos, você ora pedindo justiça. Você ora pedindo para que Deus faça acontecer que a ira de Deus caia sobre eles. Você tem que parar de ser aquele. Eu não posso nem falar a palavra CORMO, manso, depravado, que abre a busanfa para fora e ó, enraba em você o dia inteiro. Tem que parar. O apóstolo Paulo foi seguido por um caluniador durante 3 dias. Um caluniador. O cara ficava blasfemando contra o apóstolo Paulo. Paulo praticava sinais, de tal maneira que apenas o pano que Paulo limpava o seu suor curava as pessoas. Então, as pessoas. Paulo operava milagres. Paulo, por onde ele passava, as pessoas se comoviam. E aí teve um cara caluniador que ficou 3 dias e 3 noites enchendo, aportunhando Paulo. Aportunhando Paulo, falando, não, você não é de Deus, não sei o quê. E ele provando que é de Deus, falando os versículos, e ele operando sinais, falando, sinais como esse que eu faço, inclusive de ressuscitação dos mortos, porque o próprio Messias mesmo disse, vocês farão sinais maiores do que o meu. E Paulo fazendo um monte de coisa, e fundamentando na lei, fundamentando na palavra de Deus, e o cara caluniando. Paulo chegou e falou assim: que fique cego e surdo, fique cego e surdo você durante 3 dias. E o cara assim fez, o cara ficou cego. Daquele momento que Paulo falou, ficou cego. Então não pense você que o Criador você não pode orar pedindo justiça, que você pode. E tome cuidado daquele que você pedir justiça. Porque se tu pedir justiça, aquele cara, meu irmão, você pode ter certeza que a vida desse cara vai prejudicar. Porque você tem que conhecer o teu pai para você entender um pouco mais sobre o assunto. Espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. A proposta do vídeo é mostrar para vocês, passar o conhecimento para que vocês não caiam nessa lorota aqui. Porque daqui para frente vai ter gente voando, meu irmão. Você acha que não? Você verá com seus olhos, ao passar dos anos, pessoas voando, dando entrevista, e muitas pessoas vão cair nessa história. Vão cair nessa história. Tome cuidado para que você não seja uma delas, tá bom? Quem quiser conhecer meu trabalho, no momento agora as vagas estão encerradas, mas pelo veículo de comunicação oficial que se encontra na descrição, você vai participar e vai ser avisado, vai conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Quando as vagas forem abertas, você vai ser notificado, tá bom? Fique na paz.